O governo federal abre mão de 525 bilhões de reais em impostos por ano. O Brasil é um país único no mundo. Aqui, 1% dos brasileiros acumulam 50% da riqueza do país. Cerca de R$500 bilhão por ano em impostos. Ou, por outro lado, 5 pessoas, 5 cidadãos, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, têm a fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média têm. Caramba. Como é que deve ser o sistema de imposto? Eu devo cobrar do mais pobre ou desses 5 cidadãos? E tem gente que fala que não é nem patrimônio, é de investimento só. Ou seja, casa não conta, iates não contam, só de dinheiro investido no banco. E aí, tem muita gente aqui assistindo com mais de 20 milhões de reais investido no banco? É isso? E não é cobrar nada exorbitante, nem coisa nenhuma. Eu estou propondo um tributo sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões. Mas acima de 20 milhões de reais, por exemplo, tem gente que fala o seguinte: vamos taxar em 0,5% ao ano. De 0,5% ao ano a 1,5% ao ano, progressivamente. O que tiver acima de 20 milhões de reais de patrimônio... Acima de 20 milhões. Sabe quantas pessoas eu alcanço? Quantas? 58 mil em 210 milhões de habitantes. E aí, tem muita gente assistindo que tem mais de 20 milhões de reais de patrimônio? O Lula é contra. Ele é contra? Por quê? Já falou que é contra, porque senão vão embora do Brasil. Ah, mas se taxar grande fortuna vai tirar o dinheiro do Brasil. O Bolsonaro é contra, porque senão vão embora do Brasil. Não repete nunca mais essa besteira. Nunca mais repete essa besteira de que se taxar grande fortuna, a galera vai tirar o dinheiro do Brasil. Percebe? Então, são tão diferentes, falam que são tão diferentes, mas é são rigorosamente o mesmo compromisso. Ah, esse pessoal vai embora. Vão pra onde, irmão? O mundo inteiro cobra. Ah, o mundo inteiro cobra? Inteirinho. Vamos fazer um caso aqui. A pessoa tem 120 milhões de reais. 20 milhões de reais não entra na conta. Aí os outros 100 milhões de reais, a quanto esse dinheiro está aplicado no Brasil? A 13,75%. Sabe quanto esse cara ganha de dinheiro no Brasil? Ele ganha 13.750.000 reais sem fazer nada. Qual outro lugar do mundo que ele tem isso? Nenhum. 100 milhões de reais, o cara no ano tem que pagar 0,5%. Em vez de ganhar 13.750.000, ele vai ganhar 13.250.000 sem fazer nada. O Planalto gasta o que não tem para comprar no Congresso a adesão a uma reforma tributária e a uma nova regra fiscal que se propõe a colocar os ricos no imposto de renda a fim de manter os pobres no orçamento. Mas como esses projetos ainda não existem, o governo engasga com o próprio CUSP. Mas o cara que é rico, ele é tão ganancioso. O cara que é rico, meu irmão, ele é tão mesquinho, ele é tão egoísta, que ele não quer abrir mão nem desse pedacinho da maior taxa de juro real do mundo. Tem que taxar a grande fortuna, sim. Eu, ministro da Fazenda, com Itamar, cobrava. Fernando Henrique revogou e anos de governo petista mantiveram essa excrescência do sistema tributário brasileiro. Então, alertados, os ricos estão acionando os seus lobbies no Legislativo para continuar subtributados. E muito provavelmente serão bem-sucedidos. Mas tem que mexer no bolso dos ricos. A gente não pode ter uma reforma, deixe a gente assim, sem medo de qual vai ser a reação dos mais ricos. Se não tiver reação ruim, pode usar essa fórmula simples. Se a turma da Faria Lima, se a turma que é muito rica no Brasil não gritar com essa reforma, ela não foi boa o suficiente. Nós estamos cobrando imposto de renda de quem ganha R$2.000. Sabe, cobrar imposto no Brasil é só dos ricos e super ricos que não pagam nada. Deixa eu dizer de novo, o imposto sobre heranças, as grandes heranças acima de 5, 6, 7 milhões de reais, no mundo inteiro pagam entre 40%, 50%, 60%. No Brasil é 4%, Vinícius. Ou 8%. 4%, no Ceará é 8%, no Ceará é 8%. E se a gente tiver um imposto bom sobre renda, não precisa taxar patrimônio. Precisa taxar patrimônio. Aqui, ó, com um bom imposto de renda não precisa taxar fortuna. Para agradar a audiência no Bradesco. Eu fico louco com isso. Agora veja, salmão, queijo suíço. Vocês sabiam? Não se cobra imposto federal sobre salmão. Não se cobra imposto federal sobre queijo suíço. Não se cobra imposto no Brasil só na base da propina. Não se cobra imposto sobre filé mignon. Queijo suíço, salmão e filé mignon, eu fiz uma conta.
dispensa de cobrar 8 bilhões de reais por ano. Sabe quantas crianças eu coloco numa creche em tempo integral, como sabemos fazer no Ceará? 1 milhão de crianças. Se o Brasil cobrar só o imposto de renda na pessoa física, dos lucros e dividendos empresariais, do setor financeiro mais lucrativo do planeta Terra, como eu, Ciro Gomes, já cobrei quando fui ministro da Fazenda, do grande brasileiro presidente Itamar Franco, eu coloco 4 milhões de crianças em tempo integral numa creche no Brasil. É isso o que eles não querem discutir. E é isso que nós precisamos discutir. E aí tem uma briga em relação a isso, né? Quem é que vai perder? Quando chega na frente de quem tem muito dinheiro, a esquerda afina no Brasil. Quando chega na frente de quem tem muito dinheiro, a galera não pode afinar. Não é fácil fazer isso, né? Porque você não está mexendo aí com o povo, está mexendo aí com alguns setores. O governo vai ter coragem, isenção de lucros e dividendos, ausência de impostos sobre grandes fortunas, Zona Franca de Manaus, entre outros. E os brasileiros remediados estão irritadíssimos com essa perspectiva de pagar 60% mais caro pela mercadoria que compram no camelódromo digital asiático. Uma providência que é indispensável, é o combate a essa sonegação no comércio eletrônico. Mas é aí que tinha que começar isso? E aquela promessa do Haddad de divulgar o nome de quem está se beneficiando, quem está deixando de pagar imposto, por que não atirou mais para o alto? Dificilmente o governo vai conseguir chegar no topo e taxar esses brasileiros que estão fugindo do imposto de renda. É só criar uma alíquota mais progressiva de 35% e diminuir a alíquota para os mais pobres, aumentar a faixa de isenção. Eu também já fiz, quando fui ministro da Fazenda do Brasil. É do que se trata. Com Ciro ministro, quem ganhava até 9 salários mínimos não pagava imposto de renda.